Boa noite a todos, todas, todos que nos acompanham, tanto no site do Instituto Silvia Helene, quanto no YouTube do nosso Conselho Regional de Psicologia do DF. Esse é o CRP ao vivo, e eu sou Tessa, atualmente na tarefa da presidência do nosso conselho. Estamos aqui hoje para dialogar sobre tarefas da psicologia para a democracia com Ana Bock, nossa guerreira, quadro histórico da psicologia brasileira, e também presidenta do Instituto Silvia Helene e professora titular na PUC de São Paulo. Ela ministra aulas na graduação em psicologia e pós-graduação também na psicologia da educação. Foi conselheira presidenta do CFP em 3 gestões, de 97 a 2007, e também presidiu o CRP 06 São Paulo. Estamos aqui hoje contando também com a participação do Igor, nosso intérprete de Libras. Obrigada, Igor. E também o Juliano, com quem ele vai revezar. E quero agradecer à equipe do Conselho Regional de Psicologia do DF pela possibilidade de realização de mais uma atividade online do nosso conselho, na pessoa da Maiara, a nossa assessora de comunicação e chefe do nosso setor, e agradecer também à Márcia, que pelo Instituto Silvia Helene está cuidando da divulgação e da realização dessa atividade também. Eu sou uma mulher parda, estou com uma camiseta colorida e com cabelos grisalhos, assim, na altura do ombro. Bom, o CRP ao vivo é um espaço em que nós procuramos contemplar essa atividade precípua do nosso Conselho Regional, que é orientar a nossa profissão, mas também é um espaço de debates, diálogos e formação política para a nossa categoria. Lembrando que as pessoas podem mandar dúvidas, comentários, questões pelo chat do YouTube, e o link para os certificados para essa atividade está fixado nos comentários pela nossa assessoria de comunicação. Eu vou começar, então, pedindo à Ana que faça um comentário sobre o papel da psicologia brasileira nesse momento, Ana. Nós estamos vivendo um momento de transição governamental, conseguimos praticamente um milagre nessa acirrada vitória eleitoral que o campo progressista recentemente conquistou, apesar de todos os golpes, apesar do orçamento secreto, apesar da PRF segurando os eleitores de Lula em todo o Nordeste brasileiro, apesar, enfim, de todas as tramóias possíveis do neofascismo brasileiro, estamos agora vivendo uma transição governamental e nos perguntamos qual será o papel da psicologia brasileira nesse momento. Então, boa noite, Tessa. Eu, Ana Bock, sou uma idosa, de cabelos brancos e óculos vermelhos, né? Isso me caracteriza. Estou usando uma blusa listrada, estou num ambiente assim de um escritório, um escritório, né, na minha casa. E boa noite a todos, boa noite, Igor, boa noite, Juliano, boa noite, Maiara, Márcia e todo mundo que está aí conosco, né, e que virão depois destes. Quero agradecer ao CRP do Distrito Federal, na pessoa da Tessa, essa pessoa queridíssima, que tem demonstrado assim, uma garra muito grande na luta pela psicologia. Tenho muita satisfação de estar aqui conversando com a Tessa, a convite do CRP. Quero agradecer. Bom, Tessa, vamos falar assim, né? O papel da psicologia é o que ela deveria ter sempre, né? Que é estar atenta à sociedade onde ela se insere, defendendo as condições de vida, as melhores condições de vida, defendendo a vida, né? E talvez o momento atual seja um momento que a gente pode dizer, bom, agora ela tem uma tarefa mais específica, além dessas todas, né? Que é a tarefa de defesa da democracia brasileira. Nós vivemos um período muito difícil no último governo e estamos aí
como um país, como um conjunto, uma comunidade inteira de um país, buscando reconstruir este Brasil, reconstruir nossas relações internacionais, nossas relações internas, institucionais e nossas relações pessoais. Nós como psicólogas, nós temos essa capacidade de entender e enxergar isso, que nós estamos precisando chegar às relações pessoais, porque nós temos relações marcadas por violência, nós temos, como disse o Lula, né, o lugar onde os pais colocam seus filhos acreditando que estão no lugar mais seguro do mundo, hoje tem sido um lugar de insegurança, de violência, né, que é a escola. Então, isso nos avisa que nós, da psicologia, temos que prestar atenção também nesse momento, ou principalmente prestar atenção nesses aspectos das relações que têm caracterizado nossa comunidade, né? Nossos vínculos. É preciso que a gente esteja sempre analisando, avisando, né? Talvez um dos nossos papéis, que é um papel social, assim, na relação com a mídia, o que nós estamos fazendo aqui, né? Avisando que as coisas merecem a atenção da psicologia, né? E então mas eu penso que esse papel ele é o de sempre, né? A gente só precisa cuidar de qual é a necessidade específica daquela situação, daquele momento político, daquele momento histórico, para caracterizar a nossa atenção, priorizar algum aspecto ou outro, né? Então, nesse sentido, agora seria a vida, as relações afetivas, amistosas, amorosas, né? Defender a democracia brasileira, que, de certa forma, às vezes parece que essas coisas estão separadas uma da outra, não. Elas estão absolutamente ligadas, porque a democracia é uma forma de convivência social, é uma forma política na sociedade, onde há um respeito absoluto pelo outro, a ponto de poder dizer todos aqui têm direito à voz, todos aqui têm direito à participação, todos aqui têm direito de estudar, todos aqui, né, têm todos os seus direitos garantidos. Então, democracia e relações amorosas são coisas bastante ligadas quando a gente fala no campo da psicologia, né? E talvez chamar atenção para isso, mas é isto, é o papel social da psicologia, que é cuidar da vida, cuidar da saúde, cuidar das relações. Muito bom te ouvir, Ana, especialmente num contexto em que a gente quase se esquece que a gente saiu de um genocídio da população brasileira, né? Nós temos 8% da população mundial e 11% dos mortos por Covid. A gente sabe que esse projeto de extermínio da população brasileira já estava nas falas do Bolsonaro em entrevistas de 20 anos, né, para trás, quando ele dizia que a ditadura faltou matar 30 mil. Né? Então, esses discursos de ódio vão encontrando nos cidadãos, né, nas cidadãs, nos Eichmanns, nas pessoas comuns, encarnações onde se manifestarem, né? E muitos desses precursores do ódio têm visto no massacre às escolas uma ferramenta de aplicação do terror, do horror, em escala continental, no caso brasileiro, né? Hoje, 20 de abril, esses grupos de disseminação do ódio e de planejamento e execução de massacres a escolas faz aniversário, né, por causa do massacre de Columbine nos Estados Unidos, que para esses grupos é o exemplo, o ápice do que eles desejam alcançar, que é o horror da sociedade, né? Eles elegem as escolas por serem esse espaço sagrado, onde se cuida da vida, onde se cuida do amor, onde se cuida da esperança e do futuro, né? E no último período, nós tivemos diversos massacres, ataques em contexto escolar, além, é claro, né, do desmonte praticado pelo governo ilegítimo do Temer e, a seguir, da ditadura neofascista do Bolsonaro às escolas, inclusive recentemente com esse assinte
a nossa população o novo ensino médio, né? E hoje no Senado houve uma audiência pública em observância à violência nas escolas, e nós tivemos o nosso presidente do Conselho Federal de Psicologia fazendo a defesa da inserção da psicologia no contexto escolar, né? Nos relembrando que a Lei 13.895 é uma lei que institui a obrigatoriedade de psicólogas e assistentes sociais nas escolas, e embora já tenha passado o prazo para a implementação dessa lei, em muitos municípios, na maior parte dos municípios brasileiros, ela ainda não foi implementada. É o caso, inclusive, aqui do nosso Distrito Federal, né? Então, o Pedro apontava para a necessidade da presença da psicologia perenemente nas escolas, né? A importância da presença das profissionais da psicologia, que são historicamente defensoras de direitos, garantidoras de direitos em todos os seus contextos de atuação. Ele defendia a presença dessas profissionais de maneira longitudinal nas escolas. E pôde dizer, enquanto capitão-presidente, que coincidentemente ele vem a ser, né, militar da reserva, ele pôde dizer ali à frente de militares que a segurança não pode ser o único campo social que dê resposta a esses massacres, né? Que a psicologia precisa. Sim. Eu acho exatamente essa questão é uma das mais importantes, né? Porque é fácil nós resolvermos essas questões dizendo assim, vamos colocar segurança. Tá? Nós temos resolvido as coisas, os riscos, a violência, já há muito tempo dessa forma. A gente protege nossas casas, a gente bota grades, né? A gente põe grades nas escolas, muros nas escolas, a gente já vem resolvendo há muito, como sociedade, há bastante tempo, as questões da violência, dos riscos, do medo, desta forma que é de isolamento, que não debate, que não põe a questão central, que é o vínculo, que é o respeito ao outro, que é a minha relação com o outro. E eu acho que a psicologia ela tem exatamente esse papel, né? Parabenizo aí o Conselho Federal e os conselhos de psicologia por essa participação do Pedro Paulo, porque exatamente a questão tem que ser colocada desta maneira. Nós temos que priorizar o sujeito que se põe nesses processos, né, e nessas instituições, e que ele seja capaz de, junto com os demais, romper a autorização, a legitimação que o último governo fez aos atos violentos. Tá? Nós temos que ser capazes de, enquanto coletividade, inaugurar novas formas de relacionamento. Né? E nós estamos aí, prontos para essa tarefa, para ajudar professoras, agentes educacionais em geral, a dar conta, né, de cuidar dos sujeitos, alertar os sujeitos, incentivar os sujeitos, criar formas educativas que estimulem novas relações sociais. Né? Essa é uma tarefa que os psicólogos que estão na educação, e você sabe que é a minha área, né? É nela que eu trabalho, e que é a tarefa principal que a gente tem que fazer. Então, acho que estamos aí, né? Estamos dizendo, estamos à disposição da sociedade brasileira para essa contribuição não de terminar com a violência nas escolas, não é só isso, é mudar, alterar, transformar as relações vividas nesse país, porque tem muita violência que precisa ser modificada. A gente tem violência contra as mulheres, violência contra as crianças, os idosos, né? A gente tem violência do Estado, a gente tem jovens negros morrendo nas periferias das grandes cidades, a gente tem crianças morrendo de fome. Tudo isto é violência, tudo isto é desrespeito ao outro, é desvalorização do outro. Tá? Então, tudo isso tem que vir junto, né? Nós temos que ser capazes desta transformação social. É uma mudança cultural. Né? Perfeito, Ana. Inclusive porque os grupos da ultradireita, os grupos que se associam a esses discursos de ódio, a essa política econômica exploratória, colonial,
né, os grupos que se relacionam com o trabalho escravo, com empresas que em pleno 2023 praticam trabalho literalmente escravo, em condições degradantes, humilhantes, muitas vezes com tortura por parte desses trabalhadores, né? E nós sabemos que isso é feito, inclusive, em instituições que, teoricamente, são feitas para o cuidado, como recentemente, inclusive, aqui no DF, foi desbaratada uma comunidade terapêutica que praticava trabalho escravo. Porque nós sabemos, inclusive, é uma tese de um companheiro nosso aqui do Distrito Federal, ele é de Juiz de Fora, mas está trabalhando como professor da Universidade de Brasília, o Pedro Antunes, que tem essa interessante tese de que a comunidade terapêutica, ela não condensa somente a prisão, o hospício e a igreja, mas também a senzala, porque essas instituições privadas, de caráter religioso, elas não servem só para o higienismo social que elas deflagradamente praticam, né, ao sequestrar muitas vezes a população em situação de rua ou a pessoa em uso problemático de álcool e outras drogas e jogar dentro de esses verdadeiros novos manicômios que estão pulverizados em todo o país, né? Acho que são mais de 2.000 no Brasil. Elas não servem só para isso, elas não servem só para isolar, mas efetivamente elas exploram o trabalho escravo das pessoas, dos presos que são sequestrados e internos nessas instituições. Então, recentemente, uma comunidade aqui do Distrito Federal entrou para a dita lista suja, né, das empresas do trabalho escravo, o cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores e trabalhadoras a condições análogas à de escravo, né? Tem uma comunidade terapêutica do DF listada nesse cadastro, mas é uma realidade geral, né, Ana? Porque o tripé deles, a disciplina, o trabalho e a espiritualidade, na verdade, é uma desculpa moralizante que essas famílias fazem para ter a sua casa grande, porque, em geral, as comunidades terapêuticas são empresas familiares, né? Então, tem a casa grande, a casa onde vivem os donos da comunidade, e a poucos metros o alojamento em alguns casos, chegam até a centenas de homens, em geral pretos, pardos, pobres, periféricos, né? Aquela safra de brasileiros que o crack não conseguiu matar, e esses homens são submetidos a essas condições de escravidão. Então, a psicologia tem realmente muitas tarefas, né, no momento presente, tem essa tarefa de contribuir com o Estado brasileiro para sua refundação, né, tanto na saúde, quanto na educação, quanto no sistema prisional, no sistema socioeducativo, e por todos os lados onde as psicólogas estão metidas, né, porque Ana Bock é uma pessoa fundamental nesse processo em que o sistema Conselhos de Psicologia progressivamente conquistou, né, assento nos grandes debates nacionais e espaço nas políticas públicas do país, né? Não há uma escola, não há uma prisão, não há um hospital, não há uma medida de internação socioeducativa no Brasil que não tenha uma psicóloga ou que não exija a presença da nossa escuta, sempre com compromisso social, né, Ana? Isso aí. Você sabe, Tessa, eu vou aproveitar, vou dar uma de oportunista, aproveitar a tua fala, porque você trouxe várias situações, né, para dizer assim, esses psicólogos e psicólogas que estão nesses lugares, que estão fazendo o seu trabalho, às vezes com muita dificuldade, às vezes até sem conseguir, com uma certa frustração por não conseguir fazer grande transformação, outros que conseguem uma coisa maior, né? Não importa. Todo mundo tentando colocar a psicologia num lugar importante de transformação, é esse conjunto de fazeres, de saberes que acompanham essas práticas, né? Que estão nas universidades, nas pesquisas, que nós queremos que venham para
o encontro para o nosso simpósio, né? O nosso quarto simpósio. Então, por isso que eu falei que era oportunista, né? Parecia, agora eu vou fazer a propaganda. Não, a gente pode continuar aqui na nossa conversa, depois a gente volta a falar do simpósio. Mas é porque eu quis aproveitar, porque muitas vezes as pessoas falam assim, um simpósio de tarefas para a democracia. Parece que ninguém tem uma prática profissional, um saber profissional para colocar, apresentar nesse simpósio. E é exatamente o contrário. É isso que você descreveu. São esses profissionais que, às vezes, não têm a dimensão da importância do seu trabalho para uma luta de transformação social, para uma defesa da vida, uma defesa da democracia. Claro que muitas e muitos têm, mas, assim, às vezes não tem, né, significativamente. Às vezes, nas escolas, na formação, os alunos não se dão conta, né, acabam se relacionando com os estágios, né, como se fosse assim, é um exercício de prática. Não, não é um exercício de prática. Os estágios nas universidades, nos cursos de psicologia, são exercícios de cidadania profissional, né? De onde você vai para encontrar a realidade, você aprendeu coisas e agora você vai lá dialogar com a realidade, para que aquela realidade faça perguntas ao seu saber. Essa relação da psicologia com os fazeres, né, e com a vida da sociedade é o esforço que a gente faz no Instituto Silvia Lene para integrar, para propor como uma forma de debate da psicologia, né? É um jeito. A gente tem diferentes formas de discutir a psicologia e todas elas são válidas e importantes, né? Sem dúvida, Ana. É muito interessante a sua fala para nos refrescar a memória de que a psicologia não é só um campo de atuação, não é somente uma profissão, uma ciência, mas ela é um conjunto de práticas que se materializam em todos os espaços onde as estudantes, os estudantes, as pesquisadoras, as militantes e as profissionais da psicologia se reúnem, se encontram, né? Agora, nós do CRP01 estamos voltando recentemente do congresso da ULAPSE, que aconteceu em Montevidéu. Levamos uma delegação do DF bastante representativa de classe, de raça, de gênero. Pudemos debater temas diversos, como a política de drogas na América Latina, as masculinidades e a sua relação com uma crítica ao patriarcado, o acompanhamento terapêutico em diferentes países da nossa Latinoamérica, né? E, de fato, os congressos, os simpósios, são espaços não apenas de troca de saberes, mas de articulação política e de fazimento de laços, né? Então, é nesse sentido que o CRP01 estimula todas as psicólogas do DF e do Brasil a inscreverem trabalhos e participarem a quarta edição do Simpósio de Psicologia e Compromisso Social, né, Ana? Fala um pouquinho mais para a gente como é que ele vai acontecer, as datas, como é que a pessoa pode participar e se aproximar dessa experiência. Perfeito. A Mayara está me ajudando, ela já colocou aí, quarto Simpósio Nacional Psicologia e Compromisso Social, dia 1, 2 e 3 de junho desse ano. O lugar para procurar inscrição é compromissosocial.org.br, né? E ele é 100% remoto, né? Nós resolvemos fazer remoto, nós fizemos 3, né, anteriormente, 2 foram presenciais e 1 foi também remoto, que foi durante a pandemia, né? E agora nós estamos aí nessa quarta versão. Esses simpósios, o Instituto Silvia Lene, ele é um instituto pequenininho, né? Mas é metido. A gente quer participar da vida da psicologia brasileira, né? Nós nos constituímos como grupo e como instituto, como figura jurídica, para poder participar. Nós também somos filiados ao LAPSE, estivemos lá, né, junto com vocês, representante do nosso instituto, que é a Elisa Zanerato Rosa, esteve lá ajudando, inclusive, na construção do evento, né? Esse simpósio, ele é, como as outras iniciativas do Instituto, um momento de debate da psicologia, uma conversa sobre a psicologia na sua natureza, na sua dimensão política. Que dimensão é essa? É a dimensão da coletividade.
A psicologia é uma profissão e um conhecimento imersos em uma sociedade. Surgiu daí, surgiu de uma necessidade dessa sociedade. Portanto, não pode nunca se desvincular, nós não podemos nunca nos desvincularmos daquilo que a sociedade precisa de nós. Se ela nos deu, inclusive, uma lei, nos regulamentou, né, aqui no Brasil, dizendo, olha, aqui está aqui a certidão de nascimento. Né? Aqui é a Lei 4.119. Então, isso significa que nós pertencemos à sociedade. Nós somos uma profissão da sociedade brasileira. E, por isso, nosso vínculo com essa sociedade não pode nunca se descuidar, não pode se fragilizar, não pode ser cortado, não pode ser amputado, né? A gente precisa sempre cuidar deste vínculo com a sociedade brasileira. E o simpósio é um espaço, tanto que dessa vez, por considerarmos que a democracia pede ajuda, né? Vinha pedindo ajuda e, portanto, precisa ainda de ajuda para se estabelecer e se fortalecer, a gente deu aí a temática do simpósio, Tarefas da Psicologia para a Democracia no Brasil. E veja, vou de novo fazer aquele vínculo que eu quis aquela hora ser oportunista, né? Que é a gente defender a democracia, fortalecer a democracia, precisa de todo mundo e de todos os saberes e fazeres que a sociedade tem. A psicologia está ali com a sua tarefa, né? E nós precisamos discutir quais são essas tarefas. Como discutir isso? A partir dos fazeres e dos saberes que estão sendo desenvolvidos pelos estudantes nas universidades, pelos pesquisadores, pelos profissionais, né? Pelas profissionais em psicologia. Então, essa construção desse espaço foi uma ideia que contou com a participação do nosso querido amigo Marcos Vinícius de Oliveira, né, que esteve conosco em todo o início do Instituto Silvia Lene, e ele dizia assim, nós temos que priorizar nesses simpósios a discussão do que a gente tem que fazer, quais são nossas tarefas, mas quais são os embaraços, o que é que nos dificulta realizarmos essas tarefas? O que é que está nos impedindo ou dificultando a realização dessas tarefas? E nós chamamos, então, de embaraços. Então, os nossos simpósios, eles funcionam assim, com uma temática, tarefas da psicologia para a democracia no Brasil. E aí vem os embaraços, que são subtemas, e que a gente vai buscar em outras áreas do conhecimento pessoas que possam ajudar. Então, vou dar um exemplo. Os embaraços são da caracterização e produção dos sujeitos democráticos. Né? Então, a gente diz, para realizar a tarefa da psicologia, para defender a democracia, consolidar, é preciso que a gente trabalhe estimulando, incentivando a constituição de sujeitos democráticos. Né? E é um embaraço para nós, a gente não saber exatamente o que são esses sujeitos, a gente não saber como eles podem ser produzidos, né, estimulados. Então, isso é debatido como um embaraço. Aí nós vamos buscar, né, o Gessé Souza, nós vamos buscar aí, no caso, um psicólogo, o único psicólogo das conferências é o José Moura Gonçalves Filho, né, da USP, da humilhação social, as pessoas devem conhecer pela obra dele, da humilhação social. Eles dois vêm para debater, para apresentar suas conferências sobre a constituição dos sujeitos democráticos. E aí a gente vai, né, no outro embaraço, que é o enfrentamento psicopolítico das questões sociais graves, né, como o racismo, a fome, a desigualdade, né, essas questões sociais graves que também são embaraços na psicologia, né, se a gente não entende que é preciso enfrentá-las a partir da psicologia, nós vamos buscar aquelas pessoas que podem nos ajudar pensando esses problemas sociais. O Tiarajuda André e o Graziano, né, que vêm trabalhar aí a questão da desigualdade, da pobreza, da fome, né? E, por fim, o último embaraço, que é a elucidação dos mecanismos de manipulação política, que produzem sofrimento mental, né? Que nós vamos contar com a Virgínia Fontes e a Marilene Filinto, que vêm para nos ajudar. Então, veja, são pessoas de outras áreas que não da psicologia, né? Com exceção do Zé Moura, que vêm trabalhar conosco. Né? E estamos querendo que a abertura
seja feita por uma das figuras que hoje melhor e mais defende, que você conhece bem, defende a democracia brasileira, que é o Cacai, né? Que deverá fazer aí a nossa sessão aí de abertura, nossa falazinha de abertura, é o Cacai que vem conosco para nos ajudar, porque tem falado disso noite e dia, né? Ele é o defensor, hoje é simbólico, a gente tem um conjunto muito grande de pessoas defendendo a democracia, mas Cacai tem sido muito simbólico nisso, né? Então, é isso, e aí... Um quadro do Cerrado, inclusive, né, Ana? Cacai, esse goiano de altíssimo valor para a nossa democracia, realmente um grande defensor dos processos democráticos brasileiros. Virgínia Pontes, um quadro do marxismo brasileiro, enfim, realmente essa cartela de grandes pensadores e pensadoras, pesquisadores, filósofos, e aí, Tessa, do Brasil. Na parte da tarde, quem é que vai ajudar a pensar? Quem é que são os conferencistas? As pessoas que inscreveram seus trabalhos, né? Elas vão nos grupos apresentar seu trabalho, seu fazer, seu saber, né? Sua pesquisa, e nós, inclusive, né? Nós, você, eu, estaremos lá apresentando nossos trabalhos, estaremos lá, porque aí é a hora de nós efetivamente colocarmos a psicologia para a conversa, ou na conversa, ou sobre a mesa, para conversar sobre ela. Então, é dessa forma que se caracteriza, né? De manhã são as conferências, e de tarde as conferências das psicólogas e psicólogos e estudantes brasileiros, né? Então... Vai ser um grande encontro, inclusive já me inscrevi, vou falar sobre a guerra às drogas, como a luta de classes e a luta de raças no Brasil. Isso me faz lembrar, viu, companheira, que o meu companheiro Romeu, que é psicólogo orgânico aqui da RAPS do DF, né, psicólogo referência, num grande CAPS AD que nós temos aqui no território, numa cena de uso aberta, uma espécie de Cracolândia aqui de Brasília. O Romeu, que também é conselheiro nosso no CRP01, mandou o seguinte comentário logo no início da nossa prosa, quando nós ainda falávamos da violência nas escolas. Acho que precisamos colocar em debate o que realmente seria uma segurança verdadeira. Repressão policial não é sinônimo de segurança. A segurança vem com a construção de um pacto social verdadeiramente inclusivo, né? Vou aproveitar o ensejo para pontuar algumas outras contribuições que nós tivemos no nosso chat. A Beth Cirne, desde o Recife, diz assim: moro em Recife, mas em São Paulo parece estar sendo cogitada uma suposta ideia de vir a ser convocada a presença de psicólogas nas escolas. Não tenho as bases reais do fato, mas apenas cogitando a ideia. Sim, é uma lei, né, a Lei 13.895, que precisa ser implementada, precisa sair do papel. Hoje, acho que são 80 municípios do Brasil todo que já conseguiram implementá-la, mas é uma lei que obriga que em cada escola pública brasileira haja profissionais da psicologia e da assistência social. Embora o ex-presidente Jair, eu gosto de falar o nome dele, ele tenha tentado vetar essa lei, mas nós conseguimos derrubar o veto presidencial, um sinal, inclusive, da força política da psicologia, hein, Ana? Que mesmo no momento em que a ditadura brasileira saiu dos porões e voltou à nossa institucionalidade, a psicologia brasileira teve vitórias, teve avanços, fez um enfrentamento combativo e duro ao governo desse genocida, inclusive conseguiu barrar esse veto presidencial à nossa lei 13.895. Só vou ler mais dois comentários. Antes, vou só responder para a Beth, que é verdade, em São Paulo está havendo um chamado, acho que um concurso, uma seleção, pelo menos, a partir do NAAPA, e isso é muito interessante, porque o NAAPA é um núcleo de apoio e acompanhamento para a aprendizagem.
e isso é bem interessante, porque as psicólogas e psicólogos estão sendo chamados a partir do NAAPA. Então, um trabalho que não corre o risco de não ser, né, um trabalho educativo, porque a gente corre esses riscos, né, quando a gente vai para a escola. A gente, sempre na área de educação, a gente fala perspectiva clínica, a gente precisa lidar com cuidado, né? O NAAPA garante uma perspectiva educacional, né? Então, é verdade, viu, Beth? Está havendo mesmo esse chamado, mas como diz a Tessa, já era tempo, né? Já era tempo, porque a lei já nos garante essa possibilidade dos psicólogos na educação. É lei, né, Ana? É um avanço da psicologia, é mais uma conquista da psicologia na sua histórica luta pela sua inserção no Estado brasileiro. E é como disse o presidente do Conselho Federal, Pedro Paulo, hoje, no Senado, né? Nós precisamos de custeio, nós precisamos estar participando organicamente da comunidade escolar, né? Não basta chamar o psicólogo, a psicóloga para uma solução pontual, né? Diante de uma tragédia, diante de uma emergência. Nós precisamos participar organicamente da comunidade escolar. Inclusive porque, como disse a nossa companheira Ana, a incidência, a intervenção da psicologia na comunidade escolar não é uma intervenção individualizante, né, neoliberal, que vá contribuir para a hipermedicalização, para a hiperdiagnose dos problemas sociais emergidos no contexto escolar. Pelo contrário, né, a psicologia escolar brasileira tem essa tradição, inclusive revelada nas suas normativas e nas suas práticas, tem essa tradição crítica, né, de participar da escola como um elemento aglutinador, articulador, né? A psicóloga, o psicólogo em contexto escolar está sempre buscando contribuir para o diálogo entre as diferentes profissionais, estudantes e participantes do contexto escolar. Então, essa compreensão sofisticada, essa compreensão apurada, né, baseada no fortalecimento do Estado e na compreensão de uma intervenção pública e não privatista, e não individualista, e não clínica, né, é um traço da psicologia escolar ou da psicologia na educação, na interface, enfim, da psicologia brasileira com o contexto educacional, né? A Beth Cirne também disse mais uma coisa, ela disse assim, até onde isso pode ser positivo e até onde pode ser uma armadilha contra a categoria, uma vez que o mesmo que convoca é o mesmo que se justificará diante do povo, caso não seja bem-sucedido. Afinal, o psicólogo não é um ser divino para trazer equilíbrio no meio de um caos que vem se arrastando por todo esse contexto. É verdade, Beth, é o que eu estava buscando dizer antes, né? Qualquer psicólogo que se preze, né, que tenha lido o nosso código de ética, que tenha o seu trabalho atinente às nossas normativas, aos nossos princípios, sabe que qualquer psicóloga e qualquer psicólogo é um ser humano como todos os outros, limitado, precário, condicionado historicamente, racialmente, economicamente, né? Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos, desde a nossa ética, desde o nosso conhecimento técnico e desde a nossa pertença a esse campo combativo que é a psicologia brasileira, né? Nós podemos garantir direitos, lutar por garantir direitos, nós podemos articular pessoas, instituições, nós podemos aplicar o nosso conhecimento específico, né, oriundo da nossa formação intelectual, né, política, ética. Então, de fato, psicólogo não faz milagre, né? Psicóloga não faz milagre, mas contribui para que nos espaços onde ela atua as pessoas possam dialogar, os direitos possam ser garantidos, os valores democráticos possam prevalecer e um outro mundo seja sonhado, né? Um outro mundo seja possível. Porque a gente fala muito da psicologia nesse contexto da nossa tradição de defesa e de garantia de direitos. Mas a psicologia é um pouco mais do que isso. A psicologia não só luta
e defende direitos, como se isso fosse pouco, né, numa barbárie colonial como a brasileira. Mas a psicologia também inventa mundos. A psicologia também tem, como disse a nossa recém-eleita presidenta da ULAPSE, a nossa grande companheira uruguaia, Carolina Moll, ela lembrou no encerramento do congresso da ULAPSE, que aconteceu recentemente em Montevidéu, ela lembrou do seu conterrâneo, Eduardo Galeano, que fala da utopia, né? Que a utopia dificilmente se alcança, mas nós não podemos abrir mão dela porque ela nos orienta, ela nos dá o caminho por onde a gente seguir trilhando na transformação social, que é, sem dúvida, um compromisso da psicologia brasileira. Mas eu acho que assim, a Beth, ela tem razão, né, da preocupação super válida, né? Porque é isso. Nós temos a lei já há algum tempo e ninguém tinha nos chamado, né? Nós debatendo, dizendo é importante os psicólogos na educação, né? Eles não estarão obrigatoriamente nas escolas, né? O NAPA, por exemplo, trabalha como núcleo central e aí ele oferece a contribuição em informação, em debates, em atendimentos, em formas, né, de ajudar a qualificar o professorado, a qualificar o trabalho educativo, né? E é verdade que, assim, de repente, agora, né, para mostrar serviço, para mostrar que está tomando providências, mas veja, podia ter escolhido colocar policiais nas escolas, e não escolheu. Né? Então, nesse sentido, a Prefeitura de São Paulo escolheu um caminho para fazer o seu. Para se apresentar bem na fita, escolheu um caminho que nós valorizamos, né? E agora nos cabe como psicólogas e psicólogos, esses que vão para a frente desse trabalho, cabe a eles o cuidado, a atenção permanente, né? Guiados pelo espírito democrático. Eles precisam entender que nós estamos ali para constituir vínculos saudáveis, que nós estamos ali para constituir respeito ao outro, né? E, portanto, laços democráticos. E nos cabe, como nós que ficamos na retaguarda, em especial os conselhos enquanto instituição, e nós como profissionais que estamos aí na base, né? Atenção, estar atentos, né? Estarmos atentos ao que se desenvolve nesses lugares. Tenho muita confiança no NAAPA, quero te tranquilizar, Beth, tenho muita confiança nesse núcleo de apoio e acompanhamento para aprendizagem, tem profissionais ali, eu estou dizendo com... porque a minha universidade, minha não, né? A universidade onde eu trabalho, que é a PUC de São Paulo, tem os estágios dos nossos alunos no quarto e no quinto ano que se realizam ligados ao NAAPA. Então, a gente sabe o quanto pode ser proveitoso, o quanto pode ser positivo esse chamado. Né? Mas você tem toda a razão. A gente tem sempre que ter a atenção necessária, né? Tem mais aí. O Romeu na contribuição dele, né? A psicologia, ela atua justamente na repactuação social, no laço social, para pensar num termo psicanalítico, né? No liame social. As psicólogas e psicólogos, em todas as suas áreas de atuação, estão procurando revincular o sujeito, contribuir no processo de contato desse sujeito com a realidade material da sua vida. Né? É por isso que as psicólogas participam de políticas públicas, né, e de órgãos de saúde ou de educação que visam, né, a estratégias de luta pela moradia, né, de luta pela renda. É por isso que o cuidado em saúde mental é entendido como fundamentalmente territorial e comunitário, porque nós partimos, né, desde a lei, nossa lei da reforma psiquiátrica, desde o advento do nosso Código de Ética da Psicologia, que é uma conquista, né, um avanço da psicologia brasileira, os nossos princípios nos exigem sempre trabalhar no sentido de produzir vínculos, né, de produzir pactos e assim contribuir com a própria vida, né, verdadeiras máquinas de vida, as psicólogas em todas as políticas públicas pelo nosso país, né?
Quero mandar um salve aí a companheiras de Pernambuco, de São Paulo e do Distrito Federal, que estão aparecendo aí nos nossos comentários, nas redes sociais. Obrigada, compas, por estarem conosco aí nessa noite. Fez uma chuva danada aqui em Brasília hoje, caiu uma tempestade, até depois tem que checar a goteira ali num outro cômodo. E a galera está conosco aí, Ana, com bastantes acessos simultâneos aí hoje para a gente debater sobre essas tarefas da psicologia e A também gente teve debater chuva sobre... também. Hã? A gente também teve chuva, né? Mas Em São hoje o que Paulo? aconteceu aqui em São Paulo é um frio, um frio, né? Nós hoje amanhecemos com 12 graus, em alguns lugares 10 graus, né? De repente, nós estávamos ainda de roupinhas leves, né? E de repente, São Paulo fez essa traição conosco, né? Então aí você tem chuva, aqui a gente tem frio. Está lá o Pernambuco para nos mandar um calorzinho, né? É verdade. Salve, Beth. Obrigada aí pela participação. A Cássia Vital também, desde BH. Um abraço, BH. Inclusive, aproveito, viu, Ana, para fazer outro merchan, que nós vamos ter aí de 26 a 28 de abril, o primeiro congresso de psicologia e cannabis, né, que está sendo organizado e realizado por companheiras e companheiros do CRP de Minas Gerais, o Henrique Galhano, o Anderson Matos, né, entre diversas outras companheiras e companheiros que estão nessa programação que está intensa do primeiro Congresso de Psicologia e Cannabis, um tema sobre o qual nós precisamos avançar na perspectiva da garantia de direitos das pessoas que fazem uso, né, de substâncias psicoativas, seja cannabis, seja outras, nós que somos redutoras de danos, nós que somos da luta antimanicomial, antiproibicionista, anticapacitista, antirracista do Brasil, precisamos nos apropriar, né, do processo de regulamentação, né, do mercado da maconha que provavelmente vai acontecer no Brasil. Hoje, no Senado, houve uma sessão sobre o uso medicinal, né, foi o termo que o senador Paulo Paim frisou todo o tempo, né, o uso medicinal da cannabis. Tivemos diversos participantes de associações que fazem o cultivo, de médicas e médicos que são perseguidos por prescreverem medicação, o canabidiol a pacientes. Houve também participação de familiares relatando os efeitos terapêuticos, a eficácia da cannabis para diversos quadros, né? E também tivemos participantes da saúde mental, da redução de danos, da Plataforma Brasileira de Drogas, representando o nosso campo da redução de danos e da defesa da regulamentação, né, do mercado de drogas desde uma perspectiva antiproibicionista e abolicionista no Brasil. Então, fica o convite de 26 a 28 de abril em Belo Horizonte. Estou feliz de voltar a Minas. Vou estar lá junto com os companheiros e companheiras, acompanhada também pela nossa conselheira tesoureira, a Glícia Maria, que é conselheira aqui no DF, psicóloga periférica e companheira brilhante que vai nessa delegação conosco do DF lá para o Congresso em Belo Horizonte. E já que estamos falando de DF, temos também a participação da Fábia, minha prima, a gente brinca que é prima porque ela também é Guimarães, colaboradora da nossa comissão de clínica aqui do CRP 01. Ela diz assim: verdade, a intervenção coletiva junto à comunidade local. Não podemos só atuar como bombeiros em tempos de crise. Está aí se referindo ao debate entre Beth e Ana a respeito da violência nas escolas, né? Gratidão, Fábia, pela sua presença entre nós. O Milton Bicalho jogou Ana Bock e Tessa, duas gigantes da psicologia. Milton, tá de sacanagem. Só porque eu tenho 1,5 m, o Milton faz esses trocadilhos, né? Sempre, sempre assim. O Marcão Ferreira está aí conosco também. Salve Santa Catarina. Também tem amor em Santa Catarina, hein, gente? Marcão diz assim: psicólogas, como sujeitos democráticos, apontam a garantia e ampliação de direitos. Verdade, guerreiro. E a Mary Lee
A psicologia é uma ciência comprometida com a transformação social, capaz de fazer história, com H maiúsculo, promovendo melhorias significativas e imprescindíveis. E, por último, André Andrade nos diz assim: gostaria de saber se esse compromisso ainda persiste de algum modo na psicologia clínica e qual costuma ser privativo da classe média alta. Não sei se eu compreendi a questão do André, Ana. Não sei se você Eu quer. acho que eu diria para o André assim, André, nós temos que defender o SUS, né? É ali no SUS que está toda a possibilidade de a psicologia clínica, que é uma área reconhecida, tradicional, importante, né, da nossa psicologia, poder estar a serviço da maior parte da população, está ali trabalhando pela saúde, pela vida, né, e atendendo, atingindo, estando disponível, acessível para as pessoas mais pobres. Bom, nós temos que lutar pelo fim da desigualdade social, mas enquanto ela está aí nos marcando como sociedade, é importante que a gente faça o compromisso, né? Esse compromisso de transformação, esse compromisso de garantia de direitos, né? Esse compromisso com a vida, tem que estar, sim, em todos os campos da psicologia. Sabe, a gente tem, André, uma história, né? Nós nos instalamos no país muito ligadas e ligados, né, como psicologia, aos interesses da elite brasileira. E se você olha assim a nossa história, isso lá na década de 50, 60, aí nós fomos regulamentados, aí veio a ditadura militar, e nós, a partir dos anos 70, começamos a nos incomodar como profissionais, como pesquisadores, né? Nós começamos a nos incomodar com esse papel que nós tínhamos. Eu lembro quando eu era jovem, estudante, o tema das semanas de psicologia era que psicólogo eu quero ser, a quem eu quero servir. Esse era o nosso debate. Isso significava que nós tínhamos posto sobre a mesa isso. E esses momentos, porque a ditadura faz como o momento Bolsonaro, com que a gente perceba que a gente tem que se posicionar, né? Não dá para não ter posição. Então, a partir desses anos 70, nós passamos a lutar por uma psicologia comprometida em todas as suas áreas. E acho que a psicologia clínica, realmente, a psicologia clínica estava só nos consultórios, né? O nosso problema não é a psicologia clínica, é a psicologia só de consultório. Né? Então, por quê? Porque a gente gosta dela, a gente quer que ela esteja acessível à maior parte da população. E é no SUS. É a luta do SUS que vai garantir a nossa possibilidade de estarmos a serviço, com todo o nosso conhecimento, nossa competência de psicologia clínica, né? Estarmos a serviço da maioria da população. Acho que eu dialoguei aí com o André, né? Tem Com aí a certeza. Roselane. E nós que estamos chegando agora, né, temos que pisar devagarzinho, porque a Ana Bock é uma dessas guerreiras da psicologia brasileira que participou desse processo através do qual o teor da psicologia brasileira foi profundamente alterado. Né? A psicologia nasce no contexto brasileiro como uma espécie ali, de assessora da medicina, né, como um campo de práticas no contexto do capitalismo brasileiro, né? Sempre bom lembrar do nosso papel na totalidade do capitalismo global, né? Quer dizer, nós somos uma mera colônia de um império, é verdade, em franca decadência, né? Aliás, Lulão, o presidente do Sul Global, tem surpreendido o governo norte-americano ao travar acordos comerciais com a China, deixando de lado o dólar, né, e contribuindo para esse processo de multipolarização que o mundo está vivendo com a derrocada imperial dos Estados Unidos, mas é sempre bom lembrar que o Brasil foi colônia, assim como outros países latino-americanos, assim como a África, foi colônia do primeiro mundo, né, por muito tempo. E governos como Bolsonaro ou como a ditadura brasileira nada mais são do que representantes de uma elite, como diz o Darcy Ribeiro, uma elite ranzinza, cobiçosa, invejosa, mal-humorada,
fedorenta, né? Fedorenta ele não diz, mas enfim, são, né? Que está sempre elegendo os quadros exatos para reposicionar o Brasil enquanto colônia na grande ordem mundial, né? Então, a eleição do Lula, ela é uma grande vitória nacional, inclusive porque, com relação às nossas relações diplomáticas, o governo progressista do Partido dos Trabalhadores vem reposicionar o Brasil, não enquanto mera colônia exportadora de riquezas naturais ou de manufaturas, né? Mas também como um espaço privilegiado de construção de um novo mundo, um país soberano, né? Como o Brasil tem toda a condição de se tornar, né? Não deve ficar condenada à esperança, como diz Milor. E a psicologia brasileira é uma importante ferramenta de contracolonização do Brasil, uma importante ferramenta de, enfim, abolição da escravidão brasileira, né? A Roselânia de Maringá, viu, Ana? Ixi, assim, adoro a Roselânia. Ela tá Eu por tenho aí. publicação com a Roselânia. Ela está dizendo assim: Maringá presente, prestigiando a grande contribuição de vocês, a imensa tarefa que a psicologia tem com a ampliação da democracia. E aí diz o André, seus textos nos inspiram e nos guiam no compromisso da psicologia com o social. Obrigado, Ana. Eu vou então passar para a Ana fazer as suas considerações finais e repetir um pouco para a gente o caminho para a gente se inscrever e participar do 4º simpósio Psicologia e Compromisso Social. Ana, se você puder, como nós já estamos há 1 hora ao vivo, pode ser que muita gente que esteja nos vendo agora não tenha escutado as informações sobre o simpósio. Então, se você puder repetir as informações para nós. Tá bom. Faço aí mais sintética. O 4º simpósio do Instituto Silvia Lane, né, Simpósio Nacional de Psicologia e Compromisso Social, tem desta vez a temática Tarefas da Psicologia para a Democracia no Brasil, né? Ele vai acontecer remotamente nos dias 1, 2 e 3 de junho próximo. E as inscrições, claro, as inscrições para participação estão abertas até junho, mas a inscrição para apresentação de trabalho está aberta até dia 25 agora, 26 de abril. Marcinha vai brigar comigo, porque eu não sei se é 25 ou 26. Vamos por 25 que a gente garante. Né? E aí, você pode se inscrever aí. Tá aí a Maiara me ajudando, colocando www.compromissosocial.org.br, né? E você pode inscrever seu trabalho. Quero aproveitar esse finalzinho para dizer assim, nós não somos uma academia, não somos uma universidade, nem uma escola. Então, nós não estamos esperando que o seu trabalho seja uma pesquisa com dados, né, como é bom a gente ter, e como se publica, e como se apresentam em congressos acadêmicos. Se você tem lá um começo de trabalho, se você tem uma prática profissional, se você tem um estágio na sua universidade que você acha que tem alguma relação, e com certeza ele tem, com as necessidades da sociedade brasileira, com as necessidades de transformação dela, de novos vínculos comunitários, de novas amorosidades, né, na sociedade brasileira, algum aspecto, porque se perguntar assim, veja, eu não vou te perguntar qual é a teoria que você usa na sua prática profissional, eu vou te perguntar qual é o problema social que você ajuda a transformar. Então, essa resposta que eu quero que você venha dar, que a gente quer como Instituto Silvia Lane, que você venha trazer para apresentar o seu trabalho no nosso simpósio. É isso, eu quero aproveitar aí minha fala final para agradecer, muito agradecimento, assim, carinhosamente, amorosamente, todos os companheirinhos aí do CRP do Distrito Federal, por esse espaço, por essa possibilidade desse debate, não só de divulgar o Instituto Silvia Lane, o simpósio, né, que isso aí a gente põe aí uma divulgação, né, não, de estar aqui com a Tessa, conversando, dando vida
a esse simpósio. A Tessa nos abriu esse espaço e nós temos certeza que aconteceu do nosso projeto ter vida. Então, agradeço o Igor e o Juliano que nos traduziram, a Maiara e a Márcia que nos deram sustentação e a todos os companheirinhos que estiveram aí conosco desse Brasil todo, que vieram aqui, mas um abraço especial aos psicólogos e psicólogas do Distrito Federal. Imagina, Ana, para nós é uma honra e um prazer. O CRP 01 vai estar sempre de portas abertas para você. Você que abre portas para nós, você que correu para que nós pudéssemos andar, e a nossa parceria segue firme na nossa articulação nacional da psicologia pela democracia e em todos os espaços que a gente compartilha, que não são poucos. Fica também o meu convite, reforçar o convite da Ana, para que a gente possa se encontrar no simpósio da Psicologia e Compromisso Social do Instituto Silvia Helene. É um espaço para a gente compartilhar experiências, é um espaço para a gente prosseguir a nossa formação, que em psicologia, como nos ensina Freud, é eterna, contínua, ininterrupta, né? Então, vamos nos achegar, tem essa facilidade da modalidade online, ainda dá tempo de inscrever trabalhos, o prazo ainda está aberto, e nós queremos compartilhar com todas as psicólogas e psicólogos, inclusive transgeracionalmente, né? Escutar os veteranos, as veteranas, acolher as estudantes e as psicólogas recém-formadas, e nessa mistura, nesse suco, nesse caldo de Brasil, a gente vai fazendo a radicalidade da psicologia brasileira. Eu também gostaria de agradecer aqui ao Igor, ao Juliano, que fizeram a nossa interpretação de Libras dessa noite. Obrigada, guerreiros. Agradecer a Márcia e a Maiara. A Maiara, enfim, não tem nem palavras para a Maiara. Agradeço demais por ter essa companheira no nosso quadro do CRP 01, essa comunicóloga totalmente brilhante. E também quero agradecer as conselheiras e conselheiros do 01 aqui, do nosso território, que apareceram aí ao longo da nossa prosa: Romeu, Marcinha, Márcia Maria, a nossa vice-presidenta, nos honrando com a sua presença, o companheiro Luciano de Sá, até minha mãe apareceu aí, valeu, mãe. E quero convidar todo mundo aqui do DF e também do Brasil para participar da nossa Assembleia Extraordinária, viu, Ana? Nós aqui do 01, nós temos procurado nos aproximar da categoria através de diversas ações. Acabamos, inclusive, de construir a nossa comissão de descentralização, através da qual nós pretendemos chegar às psicólogas periféricas de todo o Distrito Federal, que é pequenininho, né, Ana? Mas eu vou te dizer, tem psicólogo para danar, viu? Estamos com inscritas e crescendo, né? E a gente está procurando fazer essa agenda trimestral da nossa Assembleia Extraordinária, onde a gente acolhe os desafios profissionais, as críticas à nossa gestão que a nossa categoria do DF vem nos trazer. Então, a nossa próxima Assembleia Extraordinária vai acontecer no dia 28 de abril, numa sexta-feira à noite. Nós vamos ter lanche com opção vegana, vegetariana. Nós vamos ter também um corpo de intérpretes de Libras nos acompanhando, e todas as psicólogas do DF estão convidadas a integrarem com a gente essa noite de debate, de articulação e de conspiração da psicologia do nosso território. E nós também vamos transmitir ao vivo pelas nossas redes, então quem eventualmente não estiver aqui em Brasília também pode estar conosco, contribuindo e fazendo participações. Por último, realmente agradecer a Ana pela presença. Muito obrigada, Ana, pela sua força, pela sua capacidade executiva, pela sua criticidade, pela sua disponibilidade à luta comum das brasileiras e brasileiros que sonham com um Brasil mais justo e soberano. E estaremos juntas no simpósio da Psicologia e Compromisso Social. Muito obrigada. Um abraço, gente.